Bom, até que essa introdução ficou boa e ela foi feita justamente para homenagear uma pessoa que todos nós admiramos muito, não é? Que é o advogado Antônio Carlos Almeida Castro, o Cacai. E assim eu vou chamá-lo, Cacai, porque esse é o encontro da academia que foram pensados para preparar a celebração crítica dos 200 anos do Brasil. Eu tenho conversado com pessoas extremamente importantes para a história recente brasileira e a gente tem feito uma reflexão absolutamente livre e vinculada, que eu acho muito importante, à experiência de cada um. Então, antes de tudo, eu quero dar as boas-vindas a esse advogado brilhante da área criminal, mas, sobretudo, alguém que age na esfera pública sem receio, sem nenhum tipo de máscara, na verdade. Quer dizer, ele expõe aquilo que pensa e o seu modo de ser de uma forma que é interessante, porque é um incentivo para a gente também pensar numa mudança na perspectiva da esfera pública brasileira. Boa noite, Cacai. Boa noite, Tia. É uma alegria enorme estar aqui com você. Eu acompanho teu trabalho há muitos anos e, além disso, temos vários amigos comuns, as referências são as melhores. E essa sua ideia de pensar os 200 anos do Brasil, eu acho que ela veio em boa hora porque nós não podíamos imaginar que 2022 fosse encontrar um Brasil tão dilacerado, né? É um momento extremamente grave da história brasileira. Então, eu acho que cada um de nós tem a obrigação de participar quase que de uma reconstrução, porque nós vivemos um momento de um descalabro público. Eu costumo dizer assim, as pessoas veem muito de forma muito clara o mal que o governo fascista pode fazer. Mas o pior é a coisa insidiosa que vai destruindo as estruturas, os avanços humanistas. Então, sempre que eu posso ter a oportunidade de conversar com a pessoa do seu gabarito, da sua profundidade intelectual, eu me sinto muito, muito feliz. Não, nós é que estamos felizes em receber você aqui. Cacai, a gente precisa pensar como é que nós chegamos nessa situação que nós estamos vivendo, não é? E, para isso, antes de a gente, digamos assim, pensar nesse contexto político, no contexto jurídico que nos trouxe para cá, que a gente esquece que tem essa questão do direito, que é muito importante, e ela está vinculada a isso que nós chegamos, não é? Mas eu queria antes perguntar para você, como eu tenho perguntado para os convidados, convidadas, pessoas tão maravilhosas, quem que é o Cacai? Como é que você descobriu a sua vocação para o direito e como é que foi o curso da sua formação? Como é que você começou a fazer isso que você faz? Olha, eu sou do interior de Minas, uma família, meu pai era boiadeiro, minha mãe professora, eu tenho 4 irmãos, morávamos lá em Patos de Minas, numa época boa, assim, não existia luz elétrica, não tinha dinheiro para viajar, ia sempre para uma fazenda ali perto, e era jogar bola de gude, nadar em riacho e recitar poesia. É uma cidade interessante, minha cidade, era uma cidade onde a poesia já fazia companhia noturna para a gente, assim. Então, quando eu pensava a famosa frase, o que vai ser, eu só pensei no que ia ser muito mais tarde do que hoje. Hoje existe uma massificação, uma quantidade de informação. Naquela época eu não pensava nisso, era montar em bezerro bravo e ficar conversando até de madrugada e tal. E eu sempre, quando comecei a pensar, eu penso que eu ia ter que sair para estudar, na minha época não tinha faculdade lá, o que era uma sorte, porque as faculdades hoje do interior, muitas delas deixam muito a desejar. Então, eu tive que vir para Brasília estudar. Eu pensava em ser poeta, mas eu descobri que eu não nasci poeta. Então, não dava para ser, entendeu? Aí eu pensava, olha, eu vou ser advogado ou vou ser psiquiatra. Descobri que para fazer psiquiatria tinha que ser médico. E eu não tinha nenhuma condição de fazer medicina. Então, na verdade, eu acho que o leito natural era fazer advocacia criminal, porque muitas vezes os estudantes me perguntam isso. Eu falo, olha, existia uma certa inquietação dentro de mim com a injustiça. Eu acompanhava júri na minha cidade pequenininho, e a injustiça era uma coisa que me marcava muito. Eu não tinha ninguém na família que era advogado.
Quando eu cheguei em Brasília, eu fui fazer estágio que eu precisava fazer para me manter e tal. E era um susto, que eu descobri que todo mundo aqui em Brasília, a faculdade tinha vários ministros que davam aula no UNB, né? E todo mundo tinha uma família tradicional. Eu falei, eu estou frito, né? Porque eu não conheço ninguém na advocacia. Aí comecei a fazer estágio com 2 amigos queridos, que fiquei o único lugar que eu trabalhei, depois do escritório fiquei sócio, que é o Zé Eduardo Alckmin e o Carlinhos Caputo. E fui fazendo o que eu gosto, assim. E fiz uma coisa interessante, Atiego. Quando eu vi que eu queria ser advogado definitivamente, assim, eu nunca pensei na vida em fazer nenhum concurso, eu nunca pensei em aceitar nenhum cargo, mas eu tinha muita dificuldade de grana, então o que é que eu fiz? Eu era solteiro, novo, tudo era mais fácil, cantava no boteco à noite para poder beber alguma coisa e tal. E aí eu fiz uma coisa interessante, eu falei, olha, eu vou me impor, eu morava na casa de um tio e tal, eu vou me impor não aceitar nenhum convite, pelo menos uns 5 anos de formado, porque até você aceita um convite para ser assessor de ministro, assessor de procurador da República, começa a ganhar bem e relaxa e tal, né? Eu não sou intelectual, eu sou advogado, então eu nunca fiz uma carreira como a sua, de vários colegas que eu admiro tanto e tal. Falo isso até com certo... Eu não falo com certo pesar, porque não combina comigo, mas eu admiro muito. No meu escritório, nós somos 6 advogados, escritório pequeno, por opção, mas eu incentivo todos a fazer doutorado, a ir para fora para estudar. Mas eu fui advogar e eu fiz esse teste comigo. Aí, por coincidência, me formei, fui chamado para ser assessor de ministro supremo da STJ, nunca aceitei. Então, a advocacia é mesmo o que eu gosto de fazer. Eu gosto da advocacia criminal especialmente. E eu descobri que é possível ser poeta sendo advogado. Ser poeta não... Quer dizer, o Fernando Pessoa tem uma frase que eu gosto muito que fala: ser poeta não é uma opção minha, é minha maneira de estar sozinho. Quer dizer, eu acho que quando você faz advocacia criminal, e faz realmente na essência a advocacia criminal, eu acho que tem uma coisa interessante, que você tem que entender o teu cliente. O cliente procura no pior momento da vida dele. Não é só estudar, você tem que entender o cliente. E quando você entende o cliente, depois você tem que passar aquilo para um juiz que vai decidir. Então, há uma necessidade que você tenha aquele sentimento de mundo do cliente e, claro, sempre com a defesa técnica, que essa é o primeiro, eu diria, requisito para aceitar um caso. Mas eu fui fazendo essa advocacia muito próximo dos movimentos sociais. Eu nunca fiz política de ordem, mas a ordem me indicava para causas. Eu fui talvez o primeiro advogado indicado pelo Márcio Tomás Bastos a fazer lá no Pará, em Rio Maria, o enfrentamento dos fazendeiros, que naquela época já matavam. Eu ia para lá como recém-formado e tal. Foi quando eu conheci o professor Boaventura Souza Santos, que hoje é meu querido amigo. Eu fui conhecê-lo em Coimbra, me honrou fazendo o prefácio de um livro que eu vou lançar agora no começo de dezembro. Então, a minha advocacia sempre foi assim. Eu tenho uma advocacia grande, pro bono, essa não sai no jornal, e faço muito o que gosto. Assim. Realmente, a advocacia é uma coisa interessante, porque se você... Às vezes as pessoas falam, cara, mas você não para nunca de trabalhar, porque eu nem sinto que estou trabalhando muitas vezes, entendeu? Eu viajo, eu leio o tempo inteiro, eu vou para Trancoso, na praia, eu estou estudando, eu estou lendo, porque o processo é a vida, é uma coisa instigante. Eu faço advocacia criminal. Não dá. Por que eu tenho um escritório pequeno? É um dos motivos que eu optei. Porque eu quero saber onde está cada processo do meu escritório, em que pé que está. Você imagina, você encontra uma pessoa, a burguesia é muito pequenininha, você está num restaurante, eu sou dono de restaurante, eu sempre gostei de restaurante, e aí você encontra um cliente, o cliente tem um caso da vida dele, ele abraça você e pergunta, como é que está meu caso? Você não sabe. Não combina comigo, entendeu? Uma vez eu fui pegar um cliente em Nova York, cheguei no escritório, tinha 330 advogados criminais. Eu quase me neguei a entrar. Falei, Deus me livre, 330 advogados criminais juntos. É assim que eu fui fazer a minha advocacia. Dei sorte na vida, assim. O ministro pertence, enquanto ministro supremo, para mim, o maior ministro criminal que nós tivemos em todos os tempos do Supremo. Todos os tempos não, lá atrás talvez tenha um ou outro que a gente pode colocar no mesmo nível. Me indicou para um caso importante, um caso de repercussão internacional, um caso da tablada, que foi onde o Supremo designou e delimitou o que era crime político para efeito de extradição. E assim, eu sempre falo o seguinte, quem me indica cliente até hoje é ex-cliente ou advogado.
Normalmente, quando alguém me liga e fala, eu te vi na imprensa e tal, eu falo, olha, não acredite não, porque isso é história, não vá por outro lado, entendeu? E eu fui advogando, fiz uma opção de advogar, sou apaixonado pelo que faço, e essas coisas por exemplo, eu estou vendo aqui o Cândido falar de Brodowski, eu gosto muito de arte, né? Eu realmente só não fui poeta porque eu fico só lendo e coloco no papel, mas não tenho nem muita facilidade para ler as coisas minhas, não. Então é isso, a advocacia é parte da minha vida, especialmente. E eu vou te dizer uma coisa para não alongar. Eu acho que o que a advocacia me deu de mais importante foi ter voz. Estar falando com você aqui, para mim, é um privilégio. Eu, na época que começou a degringolar o sistema de justiça, com esses dois atores que hoje assumiram realmente o que são, que é a política, que é o Moro, o Delanhol, aquele povo todo ali, eu corri o Brasil inteiro. Para denunciar essa fraude no sistema de justiça. E eu dizia onde eu ia, que o que eu mais gostava era de ter voz, para falar para 300 estudantes no interior da Paraíba, depois 4.000 pessoas em Cuiabá, quando eu chegava. E aí depois você vai criando uma identidade, né? que é a que faz com que a gente resista a todo esse momento difícil pelo qual o país passa. E, Cacai, falando um pouquinho também sobre a sua formação, o que você acha que teve maior peso? Foi sua prática nos escritórios? Foi o seu amor à leitura? Você que é um leitor, assim, apaixonado? Ou foi alguma coisa que aconteceu na faculdade, algum professor que despertou em você alguma coisa diferente? O que você acha que pesou mais? Tia, eu acho que é um pouco uma mistura de tudo, né? Assim, eu não deixei de ser o mineiro que foi criado lá em Minas Gerais. Eu costumo dizer que eu saí de Minas, mas Minas nunca saiu de mim. Então, assim, eu tenho uma paixão pela formação que eu tive, uma visão de algumas dificuldades da vida que acabaram forjando, de certa forma, um caráter que vem só se firmando na mesma linha. Eu tive um episódio, uma vez, eu tive muitos estagiários ao longo da vida, meu escritório era sempre 3 advogados, agora nós somos 6, porque eu viajo muito, sou chamado para falar aí mundo afora, é capital, e me lembro que uma vez eu levei uma estagiária comigo, eu levar o ministro Evandro Lins no aeroporto. O ministro Evandro, eu tive a sorte de advogar com ele no final da vida dele, eu fiquei apaixonado pela paixão dele pelo direito penal e tal. E eu me lembro que perguntei para ele, ministro, que conselho o senhor daria para uma estagiária de direito? Esse conselho eu uso sempre para os alunos e eu acho que foi um pouco o que me fez, né? Ele falou assim, olha, leia os clássicos, leia poesia, leia muito poesia. Leia literatura, leia livro, leia jornal, se sobrar tempo, leia direito. Eu nunca esqueci essa frase dele. Depois ele até colocou na biografia dele, no Salão dos Passos Perdidos e tal. Então, eu acho que é um pouco tudo isso. E eu acho que, se você for ser advogado criminal, você tem que ter isso que eu chamo de sentimento do mundo, né? Que você tem que doer em você. Não dá para você fazer advocacia criminal como quem termina no meio de uma frase ou termina no meio de um prazo e vai jantar e esquece o cliente. Então, por isso é que a minha advocacia ela tem um quê eu diria, de professar o que eu acredito, porque eu não sou advogado. O que eu falo com você aqui, eu falo da tribuna do Supremo. Eu fui o primeiro que fiz a ação direta de constitucionalidade para defender a presunção de inocência, 43. Tem episódios interessantíssimos desse caso. Depois, felizmente, gigantes do direito vieram para o meu lado, Celso Antônio, Juliano Breda, tantos outros que prerrogativa, porque senão nós não teríamos conseguido ganhar. Mas eu falei da tribuna do Supremo naquela época, porque eu achava que quando eu tivesse 30 anos de formado, 30 e poucos anos de formado, que era aquela época, eu estaria defendendo o abolicionismo penal da tribuna do Supremo. E estava defendendo a presunção de inocência. Quer dizer, esse é o país que me cabe viver, né? E eu disse ali, falei, olha, o Supremo, com toda aquela empáfia, 11 ministros, parece que tem 11 constituições no país, eu falei da tribuna do Supremo, falei, olha, o Poder Judiciário pode muito, o Supremo pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo. Então, eu acho que é uma coerência que faz com que a gente tenha
a tranquilidade. Eu não sou dono da verdade, evidentemente. Eu gosto perfeitamente de escutar. Mas depois de certo tempo, tem 40 anos que eu advogo nos tribunais superiores. Depois de certo tempo, nós vamos já sabendo um pouco o que a gente gosta. Eu acho que é um pouco de tudo que você falou. Eu cheguei na universidade, eu era apaixonado, eu nunca imaginei poder fazer o UNB, eu nunca tinha visto um prédio daquele tamanho, tomei um susto ali e tal. Eu não viajava, nunca tinha saído do país e tal. E depois conhecer as pessoas. Eu gosto muito de gente, eu gosto muito de conversar. E eu tive um professor excepcional, eu tive dois, vou citar um, que é o Roberto Lira Filho. O Roberto Lira Filho, ele botou a mão na minha cabeça assim, entrou lá dentro, assim, uma coisa fantástica. Ele realmente era um professor diferenciado, não sei se você teve a oportunidade de conviver com ele, mas ele era excepcional. E, ao longo da vida, eu pude advogar em casos muito interessantes. Assim, eu não tenho, eu diria... hoje, por exemplo, eu tenho sócios no escritório, mais novos, que têm uma bagagem intelectual, fizeram doutorado, estão terminando mestrado, são meninos de extrema valia, é uma coisa maravilhosa, entendeu? Eu não fui por esse lado, eu fui advogar, acho que a minha experiência de vida é uma experiência que me ensinou, assim, eu não sou a ter o medo só necessário, sabe? Você não pode ter medo demais, você tem que ter o medo necessário, assim, para que você seja a ousadia que você tem que ter na vida, na advocacia, na política institucional. Eu não faço política partidária, mas faço política 24 horas por dia. Estou fazendo política com você aqui, na verdade. Eu acho que é um pouco de tudo.